Olá, meus amigos e minhas amigas, 8 da manhã, bom dia, sejam bem-vindos. Mercado Aberto está no ar e a nossa banquinha cheia de informação. Adoro sim, segunda-feira, depois de um fim de semana muito produtivo em termos de notícias e de outras coisas mais. Ontem teve o tão aguardado encontro Lula-Trump, a gente fica meio perdido no fuso, né? Ontem para eles, anteontem. Mas tivemos encontro Lula-Trump, tivemos entrevista coletiva de Lula, portanto, muitos pontos a abordar. E começa a acontecer talvez o primeiro desencontro, eu diria pequeno ruído nas informações e talvez nas expectativas, e é bom ficarmos atentos a isso. Daqui a pouco a gente conversa com o Otaviano Canuto, que é vice-presidente do Banco Mundial, também vai nos ajudar a analisar. Mas está aí a foto do encontro, sorriso largo, principalmente no rosto de Trump, mostrando todos os seus dentes brancos e bem cuidados. Olha ali, o aperto de mão, se a gente conseguir levantar um pouquinho essa foto, não sei se dá, mas ele engolfando assim a mão do Lula em um aperto de mãos forte e vigoroso. O Lula disse que espera um acordo comercial com os Estados Unidos dentro de poucos dias, deu até prazo, não falou nem em semana, falou em poucos dias, já tem um cronograma, uma expectativa, uma agenda de reuniões com as autoridades americanas. A primeira aconteceu às margens do encontro de Lula e Trump, então depois dessa reunião que durou 50 minutos, essa foi a primeira coletiva que eles deram, uns 9, 10 minutos, conversaram com jornalistas, depois partiram para o encontro a portas fechadas com esses participantes aqui, o Marco Rubio, ao lado de Trump, do lado de Lula tinha o Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, o Márcio Elias Rosa, que é o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, o Ministério do Alckmin, né? Mais um negociador brasileiro ali, o Scott Bessent, secretário de Tesouro americano. Eles participaram de encontro a portas fechadas de 50 minutos de troca de afagos, elogios, em que Lula esclareceu uma série de pontos para Trump, desde o nosso déficit na balança comercial, passando pelo que aconteceu com o ex-presidente Bolsonaro, se colocando à disposição para ser um mediador no conflito com a Venezuela, cobriram inúmeros pontos. Apresentou também para Trump um calhamaço de papéis que resume os pontos a serem negociados, as ofertas ali que o Brasil tem a fazer para os Estados Unidos. Ninguém viu, ninguém colocou os olhos nesse documento. A gente está super curioso. À medida que fomos conseguindo apurar essas informações, obviamente passaremos para vocês. E depois disso ainda teve um novo encontro que aconteceu na manhã da Malásia, que era tarde da noite aqui no Brasil, entre os negociadores brasileiros e americanos. E aí desse encontro era esperado que poderia haver um anúncio até talvez de uma trégua tarifária daquela sobretaxa de 40%. Isso não aconteceu, mas não quer dizer que não possa acontecer. Agora, enquanto Lula foi muito enfático nessa entrevista coletiva, dizendo que em poucos dias haverá um acordo comercial com Estados Unidos e Brasil, o Trump já foi um pouquinho mais enigmático, eu diria. Ele foi entrevistado pelos repórteres ao descer do Air Force One, no seu avião presidencial. Depois da Malásia, ele seguiu direto para o Japão, depois ainda vai para a Coreia do Sul, onde terá um encontro mais esperado da semana, que é com o líder chinês Xi Jinping. E aí, para não cometer nenhuma imprecisão, eu vou citar exatamente o que Trump disse. É o seguinte, em referência à reunião com o Brasil. Tivemos uma boa reunião, vamos ver o que acontece. Não sei se algo vai acontecer, mas vamos ver. Aquele jeitão do Trump, né? Eles gostariam de fechar um acordo. Vamos ver, se vendendo, se fazendo de difícil. Agora eles estão pagando, acho que 50% de tarifa, mas tivemos uma ótima reunião. E aí depois ele disse que ficou muito impressionado com Lula, com o vigor de Lula, fez elogios. Realmente teve uma boa química. Mas, em vez de me ouvir, vamos ouvir o que Lula teve a dizer. A gente separou alguns pontos, 3 trechos, pelo menos, dessa entrevista coletiva que ele concedeu na Malásia às 10 horas da manhã de lá, portanto, era tarde da noite daqui, e ele falou um pouquinho do resultado dessa reunião com o americano. Vocês sabem que, se depender do Trump e de mim, vai ter acordo. Então é importante que, quando vocês sentarem na mesa, que alguém disser não às coisas que nós descrevemos, vocês têm que saber que não é nem da parte dele e nem da minha parte. Porque nós estamos dispostos a fazer com que o Brasil e os Estados Unidos continuem com uma relação, sabe, como tem há 201 anos. Eu estou convencido de que em poucos dias nós teremos uma solução definitiva, sabe, entre Estados Unidos e Brasil. O que o Lula está fazendo aí? Ele está marcando um gol político. Ele está dizendo que o bode político saiu da sala, o que impedia a fluidez, a fluência do diálogo entre Brasil e Estados Unidos era a oposição política, era uma suposta proximidade que Trump tinha com Bolsonaro. Mas isso foi diluído
foi rompido, a negociação entre os dois líderes zerou no campo político e o Lula repete durante essa coletiva. Embora nós estejamos em campos ideológicos opostos ou tenhamos visões ideológicas diferentes do mundo, o que está acontecendo aqui é uma conversa entre dois estados, o Estado brasileiro e o Estado americano. Veja, então, que ele tira o debate, a discussão do ringue político, devolve para onde tem que estar, que é para o nível institucional, e as negociações, a partir daí, são zeradas e elas recomeçam em outro âmbito, que é o âmbito comercial e econômico, que é onde deveriam estar inseridas desde o começo. Portanto, esse é um avanço importantíssimo. O Lula continuou e falou também respondeu uma pergunta sobre o Bolsonaro. E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber, sabe, que o Bolsonaro era nada praticamente. Já essa declaração tem um endereço certo, que é o eleitorado interno. Lula já de olho em 2026, trazendo de alguma forma Trump para o seu lado. Ou, se não inteiramente para o seu lado, pelo menos rompendo esse diálogo, essa interlocução direta que existe entre a oposição, entre o bolsonarismo representado pelo filho do ex-presidente da República, Eduardo Bolsonaro, e Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, e o líder norte-americano. Então, ele tira essa interlocução direta e preferencial com a oposição e traz essa interlocução direta entre os dois líderes, entre os presidentes dos dois países, como deveria ser. Então, isso é uma sinalização política para dentro. Olha, eu estou defenestrando, estou acabando com essa cisão que o bolsonarismo tentou impor entre Brasil e Estados Unidos. E ainda fez uma última referência à Venezuela. Você não conversa só com um lado. E eu acho que é possível encontrar uma solução na Venezuela, se houver disposição, sabe, de negociação, e também porque o Brasil tem interesse em que não haja guerra na América do Sul. A nossa guerra é contra a pobreza, é contra a fome. Para encerrar essa primeira parte, deixa eu só mostrar uma matéria, uma reportagem publicada pelo nosso colunista Jamil Chad, diretamente da Suíça, em Genebra, que publicou uma matéria muito interessante sobre o assunto, dizendo o que pode estar enroscando, travando as negociações entre Estados Unidos e Brasil, setores estratégicos para suspender o tarifaço, né? Então, a reportagem foi informada por interlocutores que a Casa Branca chegou a desenhar exigências que poderiam servir de base para uma negociação. E aí, aqui, olha, não se exclui uma redução substancial das tarifas aplicadas contra o Brasil, mas isso envolveria compromissos por parte do governo Lula. Que compromissos são esses? Redução das tarifas aplicadas no Brasil contra o etanol americano. Eles pagam uma tarifa de 18% para entrar aqui. Nós cobramos 18% do etanol de milho para compra, para importação pelo Brasil, enquanto a tarifa imposta sobre o etanol brasileiro era de 2,5%. Depois, acesso às terras raras, a gente sabe que isso está sobre a mesa sempre, minerais críticos, terras raras. Temos a segunda maior reserva do mundo. Os americanos fecharam um acordo semana passada com os australianos, eles poderiam usar isso como inspiração ou base para um compromisso também com o Brasil. Investimentos de empresas brasileiras nos Estados Unidos, já grandes investimentos de Embraer e de outras gigantes, Vale, etc., mas eles talvez queiram mais, e acesso às compras governamentais, que é o nosso mercado riquíssimo de licitações. Trump também precisa apresentar algumas vitórias, alguns ganhos para o público interno deles.